Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de geografia e hoje a gente vai começar um conteúdo novo muito legal também para a gente conversar. Vou mostrar para vocês, ó, as atividades econômicas e os impactos ambientais. Ou seja, o que acontece, né, de acordo com as atividades econômicas que nós temos, mas o que esse impacto acaba causando. Por exemplo, precisamos de papel, acabamos cortando árvores para isso. Mas o que será que isso causa no nosso ambiente? Será que fica tudo certo? Será que plantam novas? Será que não? Isso a gente vai descobrir de acordo com o conteúdo, tudo bem? E hoje nós vamos da página 19 até a 24, tudo bem? Lá na página 20, nós temos um poema. Nesse poema, são 4 partezinhas aqui escritas e 4 partezinhas em branco, tá? Nesse poema, vocês podem ver que cada estrofe que nós temos aí, ao lado, tem um quadradinho em branco. Pois é, de acordo com o que vocês forem lendo, esses quadradinhos, vocês irão representar o que está escrito ali em forma de um desenho. Lembrando que esse desenho tem que ser muito bem colorido, tá? Não esqueça de pintá-lo. Então vamos lá, a primeira estrofe diz assim: se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para a criança brincar. Se essa rua fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortar todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se esse rio fosse meu, não deixava poluir. Joguem os esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças. Se ele seria um paraíso, bichos, plantas e crianças. Pois é, cada partezinha, como eu já mostrei para vocês, vocês vão representar um desenho aqui ao lado, cada estrofe. Essa estrofe representa aqui, essa desse lado, essa daqui passa para cá e essa de baixo aqui, tá? Vocês vão desenhar aqui de acordo com o que vocês entenderam de cada uma delas, tudo bem? Já na página 21, a gente tem outro exercício. Vamos lá. De acordo com o poema. Qual é o título desse poema? O título desse poema a gente observa aqui, né? O título desse poema aqui, ó, lá embaixo, Paraíso, tá? Esse é o título do nosso poema, é um paraíso. Se tudo isso acontecesse, né, como nós acabamos de ler aqui, seria um paraíso. E esse é o título dele. Então, vocês vão escrever bem do ladinho da questão, tá? Questão A, aqui ao lado, paraíso. Tudo bem? Já na letra B, está perguntando o seguinte: do que ele trata? Ou seja, o que esse texto está querendo trazer para nós? O que ele quer? Qual imagem, qual mensagem que ele quer passar para nós? O que ele se trata, né? Quando a gente lê, o que a gente imagina que ele serve? Esse texto, ele fala justamente sobre o meio ambiente, o que poderia ser feito para não estragá-lo. Se realmente isso acontecesse, qual mudança que eu faria? Né? Então, justamente como fala aqui, né, a transformação dessas paisagens, tudo fica diferente. Então, cada um aí vai colocar a sua resposta. Essa é pessoal, mas dentro em relação ao que cada um entendeu desse poema. Tudo bem? Já na questão C, a gente vai fazer o seguinte: com lápis de cor verde, qualquer tonalidade de verde, tá, pessoal? Pode ser escuro, pode ser claro, qual vocês quiserem. Pinte as ações que contribuem para a conservação do ambiente, ou seja, qual dessas 4 partezinhas aqui que eu vou ler para vocês que fazem parte dessa conservação do meio ambiente, que ajuda o meio ambiente a ficar bom, né? Ou então ajuda a melhorá-lo, tudo bem? Nós temos 4. Delas aí, tem algumas que vocês vão pintar. Então vamos lá, nós temos descarte correto de lixo, plantio de árvores, corte de árvores e tratamento de esgoto doméstico. Qual aí que vocês acham? Pois é, são 3 mesmo. A primeira que vocês vão pintar é onde está escrito descarte correto do lixo. Se a gente fizer isso, melhora muito mais o nosso meio ambiente. Segunda, plantio de árvores. Muito mais, né? Quanto mais plantarmos árvore, melhor vai ser o nosso ar, melhor vai ser o nosso meio ambiente, melhora tudo. E terceiro, tratamento de esgoto doméstico, ou seja, aquela água que nós utilizamos, seja na hora de lavar a louça, seja na hora após o banho, escovar os dentes, lavar as mãos, como utilizamos muito mais agora. Essa água, ela vai
para um local de tratamento, onde fala aqui, né, tratamento de esgoto doméstico, ou seja, se isso for muito bem tratado, não para nos rios, né? Ou seja, os rios não ficam poluídos, tudo bem? Então, são só esses 3 para vocês pintarem aí com a cor verde, ok? Mais embaixo, a gente vai conhecer uma outra atividade também, tá lá, atividades econômicas, rurais e o ambiente, né? O que a gente faz aqui, né? Como a gente fala, as atividades econômicas, a gente sabe, tem um textinho lá embaixo falando assim. Você estudou que as atividades econômicas praticadas no campo são de fundamental importância para as nossas vidas, pois no espaço rural são desenvolvidas atividades de produção de alimento, criação de animais e extração de minerais. Isso nós já vimos, como já foi falado, né? Você já estudou, a gente viu tudo isso. Tanto que a gente observa aqui, ó, uma coisa bem legal para a plantação, para ajudar as plantas aí ficarem bem úmidas, né, da forma correta para elas crescerem, né, crescerem fortes, seja para alimentos ou para decoração como flores, por exemplo, né, ou verduras ou legumes. Nós temos o sistema de irrigação. Olha que legal, né? Essa forma aqui vai molhando toda a terra, aonde essas plantas que estão aqui, as sementinhas que estão aqui, elas vão crescer. Tudo bem? Lá na página 22, não tem atividade, tem só um textinho, tá? Falando justamente para que essas atividades contribuem, né? Essa atividade contribui para a parte econômica do nosso país, transformando aí essa paisagem rural, que normalmente é associada a impactos positivos e negativos. Quais são positivos? Para a gente ter, por exemplo, frutas, a gente precisa plantar essas árvores frutíferas. Então, precisamos de locais para plantar essas árvores, para colhermos os frutos, certo? Mas também o que acontece? A gente precisa do papel. E o papel a gente faz o quê? A gente corta, o papel vem da árvore, né? A madeira para fazer a porta, para fazer um guarda-roupa, por exemplo, a cama, a cadeira do colégio onde a gente senta, né? Tudo isso a gente precisa de madeira também. E através dela vem a árvore. Então a gente precisa cortar essa árvore. Então olha só, as duas coisas. Uma a gente ajuda para termos o nosso consumo de frutas, por exemplo, plantando a árvore, mas para a gente poder conseguir uma madeira, uma porta, uma cama, infelizmente a gente tem que cortar essa árvore porque ela é a matéria-prima da madeira, no caso a madeira, tudo bem? Aí também a gente fala uma outra coisa que acontece muito, principalmente em momentos muito quentes, né? No verão, são as queimadas. Isso vai devastando, ou seja, acabando ali com o meio ambiente, vai morrendo muitas plantas, morrendo muitos animais que estão ali no meio, infelizmente. E isso a gente vê na página 22, olha lá, né? A parte fala justamente sobre as queimadas, né? Olha só como é triste, né? Essa parte aqui, isso aqui é uma área, é uma foto de vista aérea, né? Então olha só como fica feio, como fica triste o ambiente. Essa parte aqui foi uma parte de queimada, acabou pegando fogo nesse local, né? Outra coisa que acontece também com essa queimada, além de estragar ali o meio ambiente, claro, vai poluir, né? Polui o ar. Se a gente não trata direitinho, né, o esgoto e tudo mais, o pessoal que mora lá na área rural também, vai para os rios, onde a gente não pode mais pescar esses peixes, nós não podemos nadar. Então tudo isso acaba afetando o nosso meio ambiente, tudo bem? Lá na página 22, a gente continua falando também sobre isso. E aqui a gente vai mostrar um pouquinho sobre a forma aqui, ó, o que a gente pode fazer, a extração de minérios, coisa que nós já falamos, né? O que colabora também, né? A gente consegue trazer a fauna e a flora, ou seja, os bichos, né? Os bichinhos aí, os animais e os vegetais. Se a gente conseguir, né, tentar equilibrar, né? A gente consegue melhorar. O problema é que quando tem essa queimada, isso acaba desequilibrando, ou seja, como eu já falei, acaba muitas árvores, morrem muitos bichinhos. E isso vai entrando os famosos bichinhos em extinção, infelizmente, né? E claro, também algumas árvores acabam não voltando, mas a gente não consegue, às vezes, aquela sementinha para plantar novamente. Mas a gente pode tentar mudar isso, né? De que forma? Cuidando como nós já estamos cuidando, de preferência, cuidar até um pouco mais do nosso meio ambiente, que a gente vai ver muito nesse capítulo. Tudo bem? Continuando aí, e vamos para a nossa última página de hoje, que tem duas atividades aqui. A primeira é a seguinte:
Cite 2 impactos ambientais negativos decorrentes das atividades econômicas praticadas no campo. Ou seja, o que acontece, né? A gente vai citar aí 2 exemplos sobre o que acontece, os impactos negativos, que é justamente aquele que eu falei para vocês, né? As queimadas, isso acaba poluindo o ar. Polui o solo, né? Esse solo acaba não dando mais para fazer o plantio de outras verduras, de outras árvores, por exemplo, né? E também a água, né? A gente acaba gastando muita água para apagar aquele fogo, né? Daquela mata. Então a gente pode colocar dessa forma: as queimadas, o solo e a água, né? A gente citou aí alguns exemplos em relação ao ambiente, né, os impactos negativos que causam no ambiente. Tudo bem? Para finalizar nossas atividades de hoje, exercício 2. No exercício 2, a gente vai analisar as imagens. Nós temos 3 imagens e ao lado 3 textinhos explicando o que cada uma dessas imagens é. Vamos observar, depois a gente vai relacionar uma com a outra. Cada imagem tem uma numeração. Primeira imagem número 1, segunda imagem número 2, terceira imagem número 3. Então a gente observa aqui, ó, essas 3 imagens. 1, 2 e 3. Primeira imagem, a gente observa aqui que é o uso de agrotóxico, que isso causa muitos impactos negativos para o meio ambiente. Acaba ajudando, né, a matar alguns bichinhos que fazem mal ali, mas aquilo em excesso pode causar algum problema para nós que vamos comer aquele produto. Então, tem um rapaz aqui passando esse agrotóxico. Segunda, nós temos aqui justamente a extração de minério, tá? Onde vai extraindo, só que o que aconteceu? De tanto extrair, de tanto tirar, de tanto mexer com a terra, acaba fazendo o que? Desmoronamento. Nessa foto especificamente, foi o rompimento de uma barragem, que foi lá em 2015, em Minas Gerais, na cidade chamada Mariana, né? Tá aqui a foto. E a terceira imagem que nós temos aqui é justamente o que nós acabamos de falar, que são as queimadas, né? A gente observa aqui tudo queimado, né? Tudo devastado, o solo já é impróprio para qualquer plantio e tudo mais. Então, vocês vão observar bem as imagens aqui, vão ler os textinhos que eu acabei de explicar para vocês e vão colocar o númerozinho. Pode ver que em cada textinho tem um local para vocês colocarem um número, tá? Então, basta vocês olharem a imagem e relacionar com o texto aí, preenchendo com os números. Tudo bem, terceiro ano? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só me chamar lá no meu número particular e eu vou tirar as dúvidas de vocês, tudo bem? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!